Número 15. Ilhas Faroé. Uma terra onde o mar, o vento e o isolamento moldam a vida. Imagine viver em um lugar onde o oceano parece nunca descansar, onde ventos poderosos vaem em penhascos imponentes todos os dias e onde a natureza, e não as pessoas, sempre esteve no controle. Bem-vindo às Ilhas Faroé, um dos lugares mais remotos e deslumbrantes da Terra. Localizado no Oceano Atlântico Norte, entre a Islândia, a Noruega e a Escócia, este extraordinário arquipélago é composto por 18 ilhas vulcânicas conectadas por túneis, pontes, balsas e estradas sinuosas que atravessam as montanhas. Embora as Ilhas Faroé sejam um território autônomo dentro do Reino da Dinamarca, elas possuem uma identidade, uma língua, uma cultura e um modo de vida únicos, que parecem estar a um mundo de distância da Europa continental. À primeira vista, as Ilhas Faroé parecem quase irreais. Penhascos marítimos gigantescos erguem-se dramaticamente a partir do Atlântico. Cachoeiras despencam diretamente no oceano. Pequenas aldeias com casas de madeira coloridas parecem agarrar-se às encostas das montanhas. Espessas camadas de neblina frequentemente deslizam pela paisagem, transformando o cenário de um momento para o outro. É uma terra onde o sol, a chuva, a névoa e até a neve podem surgir na mesma hora, tornando o clima um dos mais imprevisíveis do mundo. A vida aqui nunca foi fácil. Há mais de 1000 anos, as famílias feroesas sobrevivem adaptando-se a um dos ambientes naturais mais severos da Europa. A agricultura é difícil porque apenas uma pequena parte do território é adequada para o cultivo. O terreno rochoso e o clima frio limitam a produção agrícola, fazendo com que o mar sempre tenha sido a maior fonte de alimento e renda das ilhas. A pesca não é apenas uma profissão aqui, é a espinha dorsal de toda a economia. Gerações de pescadores feroeses aventuraram-se pelas agitadas águas do Atlântico Norte para capturar bacalhau, arinca, cavala, salmão e outros frutos do mar de grande valor. Ainda hoje, as exportações de pescado representam a esmagadora maioria das receitas de exportação das Ilhas Faroé, tornando o oceano essencial tanto para a sobrevivência quanto para a prosperidade. O isolamento moldou praticamente todos os aspectos da vida feroesa. Com uma população de apenas cerca de 55 mil habitantes distribuídos por dezenas de pequenas comunidades, muitas aldeias permanecem tranquilas, pacíficas e profundamente unidas. Nessas comunidades, os vizinhos se conhecem pessoalmente, as crianças costumam crescer cercadas pela família extensa e as tradições são transmitidas de geração em geração com notável orgulho. Apesar do isolamento, as Ilhas Faroé são surpreendentemente modernas. Grandes túneis submarinos conectam várias ilhas, permitindo que os moradores dirijam sob o Oceano Atlântico em apenas alguns minutos. Alguns desses túneis possuem impressionantes instalações de iluminação artística que transformam um trajeto comum em uma experiência única. A internet de alta velocidade chega até mesmo às aldeias mais remotas. Um sistema moderno de saúde atende toda a população e o sistema educacional está entre os melhores da região nórdica. Mesmo com todas essas comodidades modernas, a natureza continua ditando o ritmo da vida cotidiana. Tempestades podem atrasar balsas, cancelar voos e isolar temporariamente comunidades inteiras. Os ventos fortes frequentemente atingem velocidades que interromperiam os sistemas de transporte em muitos outros países. Os moradores aprenderam a respeitar o clima em vez de lutar contra ele. A flexibilidade tornou-se uma parte normal da vida diária. Um dos aspectos mais fascinantes da vida nas Ilhas Faroé é o extraordinário equilíbrio entre tecnologia moderna e tradições antigas. As ovelhas continuam vagando livremente pelas colinas, frequentemente superando o número de habitantes em quase 2 para 1. As tradicionais casas com telhados cobertos de grama permanecem lado a lado com residências contemporâneas, criando vilarejos onde a arquitetura centenária se mistura perfeitamente ao moderno design escandinavo. A própria língua feroesa reflete o longo isolamento das ilhas. Diferentemente do dinamarquês, o feroês evoluiu a partir do nórdico antigo, preservando muitas características linguísticas que desapareceram em outras partes da Escandinávia. Mesmo após séculos de domínio dinamarquês, o povo feroês conseguiu preservar sua própria língua, literatura, canções e identidade cultural, tornando-se um dos maiores exemplos de resistência cultural da Europa. A comunidade continua sendo o coração da sociedade feroesa. Durante festivais locais, eventos esportivos
Celebrações nacionais e as tradicionais danças em corrente, aldeias inteiras costumam reunir-se. A música desempenha um papel especialmente importante. Apesar da pequena população, as Ilhas Faroé produziram músicos, artistas, atletas reconhecidos internacionalmente, que representam sua terra natal com orgulho no cenário mundial. Talvez o que mais surpreenda muitos visitantes seja a incrível sensação de paz. Não há atrações turísticas lotadas, nem enormes rodovias, e há muito pouco barulho além do som das ondas quebrando, das aves marinhas e do próprio vento. Muitos viajantes descrevem as Ilhas Faroé como um dos poucos lugares restantes onde as pessoas podem realmente se desconectar da correria constante da vida moderna. Viver aqui exige resiliência, paciência e um profundo respeito pela natureza. Cada montanha, cada fiord, cada penhasco e cada nuvem em constante transformação lembram aos moradores que eles vivem uma das paisagens mais dramáticas do planeta. Enquanto muitas pessoas sonham em escapar para cidades agitadas, as famílias feroesas continuam escolhendo uma existência mais tranquila, onde a comunidade, a tradição e o mundo natural permanecem no centro da vida cotidiana. Na extremidade da Europa, cercadas pelo imenso Oceano Atlântico, as Ilhas Faroé permanecem como um lembrete extraordinário de que, mesmo no mundo conectado de hoje, ainda existem lugares onde a vida segue o ritmo da natureza e não o do relógio. Número 10. O desequilíbrio de gênero nas Ilhas Faroé. Por trás das paisagens deslumbrantes das Ilhas Faroé existe um desafio demográfico que vem moldando silenciosamente o futuro desta pequena nação insular há décadas. Enquanto os visitantes costumam admirar os penhascos dramáticos, as aldeias tranquilas e as paisagens intocadas, muitos não sabem que as ilhas enfrentam há muito tempo um perceptível desequilíbrio de gênero, uma realidade que influenciou famílias, comunidades, relacionamentos e até mesmo políticas nacionais. Durante muitos anos, as Ilhas Faroé tiveram significativamente mais homens do que mulheres, especialmente entre os adultos mais jovens. Esse desequilíbrio não surgiu da noite para o dia. Pelo contrário, desenvolveu-se gradualmente à medida que as mudanças nas oportunidades educacionais, nas escolhas profissionais e nos padrões de migração incentivaram muitas jovens feroesas a deixar as ilhas após concluírem o ensino secundário. O ensino superior tem sido historicamente uma das principais razões para isso. Embora atualmente as Ilhas Faroé ofereçam mais oportunidades de educação local do que no passado, muitos cursos universitários ainda não estão disponíveis nas ilhas. Como resultado, milhares de jovens feroeses viajam para o exterior, especialmente para a Dinamarca, mas também para outros países nórdicos e diversas regiões da Europa, para frequentar universidades e instituições de ensino especializadas. Embora tanto homens quanto mulheres saiam para estudar, as estatísticas mostram de forma consistente que as mulheres têm maior probabilidade de permanecer no exterior de forma permanente após a graduação. Muitas constroem suas carreiras, desenvolvem relacionamentos e formam famílias em cidades maiores, onde as oportunidades de emprego são mais diversificadas. Enquanto isso, muitos homens feroeses permanecem em sua terra natal, trabalhando frequentemente em setores como pesca, aquicultura, serviços marítimos, construção civil, engenharia e transporte. Esse padrão criou uma escassez perceptível de mulheres em determinadas faixas etárias em várias partes das ilhas. Em algumas aldeias menores, esse desequilíbrio torna-se ainda mais evidente à medida que muitos jovens adultos se mudam para a capital, Tórshavn, ou deixam o país completamente. As razões vão além da educação. As oportunidades de carreira também desempenham um papel importante. Tradicionalmente, a economia feroesa sempre foi dominada pela pesca e pelas indústrias ligadas ao mar, setores que historicamente empregavam principalmente homens. Embora a economia atual tenha se diversificado significativamente, incluindo áreas como finanças, turismo, saúde, educação, tecnologia e indústrias criativas, algumas jovens continuam encontrando oportunidades profissionais mais amplas no exterior. Esse desafio demográfico gerou importantes debates em toda a sociedade feroesa. Líderes governamentais, pesquisadores, educadores e organizações comunitárias passaram anos analisando formas de incentivar mais jovens, especialmente mulheres, a retornarem após concluírem seus estudos no exterior. Foram realizados investimentos na expansão do ensino superior, na melhoria das oportunidades de carreira, no apoio ao empreendedorismo e no desenvolvimento de setores capazes de atrair uma gama mais ampla de profissionais.
Curiosamente, muitos feroeses que deixam as ilhas acabam escolhendo voltar. Depois de vivenciarem a vida em grandes cidades, alguns retornam para criar seus filhos nas comunidades seguras e acolhedoras das ilhas. Os baixos índices de criminalidade, as belas paisagens naturais, os fortes laços familiares e a excelente qualidade de vida continuam sendo motivos muito importantes para regressar ao lar. A imigração internacional também ajudou a reduzir parte desse desequilíbrio. Nos últimos anos, mais pessoas de outros países mudaram-se para as Ilhas Faroé para trabalhar, estudar e construir uma vida em família. Esses novos moradores contribuem para a crescente diversidade das ilhas, ao mesmo tempo em que ajudam a suprir a falta de mão de obra em diversos setores. Apesar do desequilíbrio demográfico, seria enganoso descrever as Ilhas Faroé simplesmente como um lugar cheio de mulheres solteiras ou de homens solteiros. Como em qualquer sociedade, a vida das pessoas é mudada por escolhas individuais, carreiras, educação e relacionamentos pessoais, e não apenas por estatísticas. Muitas famílias feroesas vivem de forma feliz e estável, enquanto as comunidades continuam se adaptando às mudanças demográficas. As mulheres desempenham papéis essenciais em todos os setores da sociedade feroesa. Elas atuam como médicas, professoras, cientistas, empreendedoras, artistas, líderes empresariais, engenheiras, políticas e organizadoras comunitárias. Ao longo das últimas décadas, a participação feminina no ensino superior, nos negócios e na liderança pública continuou crescendo, refletindo mudanças mais amplas observadas em toda a região nórdica. Hoje, a discussão sobre o desequilíbrio de gênero vai muito além dos números. O foco está em criar oportunidades que permitam aos jovens feroeses imaginar seu futuro em sua própria terra. A expansão da educação, a melhoria das condições de moradia, o apoio a empresas inovadoras e o fortalecimento das indústrias locais são considerados passos fundamentais para construir uma população mais equilibrada e sustentável. Para os visitantes, as Ilhas Faroé continuam sendo um dos destinos mais seguros e acolhedores do norte da Europa. Por trás de suas paisagens espetaculares existe uma sociedade que trabalha cuidadosamente para preservar não apenas suas tradições ancestrais, mas também seu futuro. A história do desequilíbrio de gênero, no fim das contas, não é uma história de crise, mas de adaptação. Um lembrete de que, mesmo em uma das comunidades insulares mais isoladas do mundo, as mudanças demográficas continuam mudando a vida cotidiana no século XXI. Número 5. Ovelhas caminhando ao longo da borda do Atlântico Norte. Imagine estar na beira de um penhasco onde não existem cercas, multidões nem barulho. Apenas o som interminável das ondas do Atlântico arrebentar centenas de metros abaixo. O vento é tão poderoso que parece que a própria natureza está a empurrá-lo. Enquanto observa cuidadosamente esta paisagem de cortar a respiração, repara de repente em algo completamente inesperado. A apenas alguns metros de distância, uma ovelha caminha calmamente ao longo da extremidade do penhasco como se a gravidade simplesmente não existisse. Bem-vindo às Ilhas Faroé, um dos lugares mais isolados e espetaculares da Terra, onde as ovelhas dominam a paisagem há mais de 1000 anos. Aqui, elas não vivem apenas ao lado das pessoas, elas definem o próprio país. As Ilhas Faroé têm cerca de 54 mil habitantes, mas existem quase 80 mil ovelhas espalhadas pelas ilhas. Em outras palavras, as ovelhas superam os seres humanos por uma larga margem. Para onde quer que viaje, seja conduzir por pequenas aldeias, atravessando passagem de montanha, caminhando até cascatas ou explorando costas remotas, é quase garantido que encontrará estes habitantes de lã antes de encontrar outra pessoa. Na verdade, o próprio nome Faroé vem da antiga palavra nórdica Freyjar, que significa Ilhas das Ovelhas. Muito antes de estradas modernas, aeroportos e túneis ligarem estas ilhas acidentadas, as ovelhas pastavam livremente pelas impressionantes montanhas verdes. Os historiadores acreditam que os colonos nórdicos trouxeram as ovelhas para cá há mais de 1000 anos, reconhecendo que o clima fresco e as extensas pastagens ofereciam condições perfeitas para a criação de gado. Ao contrário dos animais de quinta em muitas partes do mundo, as ovelhas faroesas desfrutam de uma liberdade extraordinária. Passam a maior parte do ano a vaguear livremente pelas montanhas, vales e falésias costeiras. Existem muito poucas cercas que limitem os seus movimentos. Em vez disso, as próprias ilhas dividem naturalmente as áreas de pastagem através de cristas íngremes, encostas rochosas,
fiordes dramáticos. Uma das imagens mais fascinantes é observar as ovelhas a pastar calmamente a poucos centímetros de falésias que mergulham diretamente no Oceano Atlântico Norte. Estas falésias elevam-se frequentemente entre 300 e 700 metros acima do mar. Para a maioria das pessoas, estar tão perto da borda seria aterrador. No entanto, as ovelhas parecem completamente relaxadas, colocando cuidadosamente cada casco com uma precisão impressionante. Como conseguem evitar cair? A resposta está em milhares de anos de adaptação. As ovelhas faroesas desenvolveram um equilíbrio excepcional, patas fortes e uma compreensão instintiva do terreno acidentado. Desde o nascimento, os cordeiros aprendem a percorrer saliências estreitas, rochas irregulares em costas íngremes cobertas de relva, seguindo as suas mães. Ao longo de gerações, apenas as mais seguras sobreviveram, criando uma das raças de ovelhas mais ágeis do mundo. A sua espessa lã de camada dupla é outra adaptação notável. As Ilhas Faroé enfrentam um clima imprevisível durante todo o ano. O sol pode transformar-se subitamente em chuva, seguido por nevoeiro denso e depois por ventos poderosos vindos do Atlântico. Tudo isso numa única tarde. As temperaturas permanecem frescas mesmo durante o verão, enquanto as tempestades de inverno varrem regularmente as ilhas com rajadas de força comparável à de um furacão. Apesar destas condições severas, as ovelhas faroesas permanecem ao ar livre durante todo o ano. A sua lã espessa repele naturalmente a chuva e retém o ar quente junto ao corpo, permitindo-lhe sobreviver sem necessitarem de abrigo constante. A natureza equipou-as perfeitamente para um dos climas mais rigorosos da Europa. Conduzir pelas ilhas pode transformar-se numa aventura por si só, porque as ovelhas muitas vezes decidem que as estradas lhes pertencem. É completamente normal fazer uma curva e encontrar um rebanho inteiro tranquilamente parado no meio da estrada. Os condutores simplesmente reduzem a velocidade, esperam pacientemente ou incentivam gentilmente as ovelhas a sair do caminho. Não há buzinas irritadas nem frustração. Todos compreendem que, nestas ilhas, as ovelhas conquistaram o direito de passagem. Para os visitantes, estes encontros inesperados criam memórias inesquecíveis. Imagine atravessar um túnel de montanha e emergir num vale deslumbrante onde dezenas de ovelhas pastam tranquilamente sob imponentes falésias, rodeadas por cascatas pelo infinito Oceano Atlântico. As ovelhas também estão profundamente ligadas à cultura e à história das Ilhas Faroé. Durante séculos, forneceram carne, lã, leite e segurança econômica às comunidades isoladas das ilhas. Antes de os navios trazerem mercadorias importadas com regularidade, as famílias dependiam fortemente das ovelhas para sobreviver aos longos invernos. A lã era cuidadosamente fiada para produzir roupas, mantas, meias e trajes tradicionais que protegiam os habitantes do rigoroso clima do norte. Ainda hoje, muitas famílias continuam a tradição das recolhas de ovelhas conhecidas como ceiazo. Durante esses eventos, comunidades inteiras trabalham em conjunto para reunir as ovelhas que vagueiam livremente pelas montanhas e vales antes da chegada do inverno. Agricultores, familiares, vizinhos e até crianças participam, subindo em costas íngremes e conduzindo os animais até áreas específicas de reunião. É muito mais do que trabalho agrícola. É uma tradição secular que fortalece os laços comunitários e preserva o patrimônio cultural faroês. A tecnologia moderna tornou algumas tarefas mais fáceis, mas a paisagem continua a exigir grande esforço físico. Os helicópteros podem ocasionalmente ajudar no transporte em áreas remotas, mas grande parte da recolha continua a depender de agricultores experientes que percorrem o terreno difícil a pé, exatamente como seus antepassados faziam há gerações. Fotógrafos de todo o mundo viajam até as Ilhas Faroé na esperança de capturar uma imagem icônica, uma única ovelha de pé, confiante, sob uma falésia com vista para o vasto Oceano Atlântico, enquanto a névoa desliza sobre montanhas verde e esmeralda. Estas paisagens parecem quase perfeitas demais para serem reais. No entanto, aqui, fazem simplesmente parte da vida cotidiana. As próprias ovelhas tornaram-se embaixadoras não oficiais das Ilhas Faroé. Aparecem em postais, lembranças, campanhas de turismo e publicações nas redes sociais que mostram a beleza natural intocada das ilhas. Muitos viajantes admitem que, antes da visita, vieram pelas paisagens dramáticas, mas partiram a recordar as destemidas ovelhas que percorrem um dos lugares mais selvagens da Terra.
Observar esses animais a pastar tranquilamente enquanto enormes falésias desaparecem em direção às ondas violentas muito abaixo é um lembrete de como a vida pode ser diferente nos cantos mais remotos do nosso planeta. Na maioria dos países, são os seres humanos que moldam a paisagem. Aqui, nas Ilhas Faroé, parece muitas vezes ser a natureza e as suas ovelhas continuam firmemente no comando. Número 1. As maravilhas naturais das Ilhas Faroé que parecem uma ilusão. Imagine estar à beira de uma falésia imponente, rodeado por nada além do som das ondas do Atlântico rebentar e dos gritos de milhares de aves marinhas a voar sobre a sua cabeça. Nuvens espessas deslizam sobre montanhas verde esmeralda, cascatas caem diretamente no oceano e lagos escondidos parecem flutuar muito acima do mar, como se a própria gravidade tivesse deixado de funcionar. À primeira vista, quase não parece real. Parece mais o cenário de um filme de fantasia do que um lugar onde as pessoas realmente vivem. Bem-vindo às Ilhas Faroé, um dos destinos mais deslumbrantes e isolados da Terra. Localizado entre a Islândia e a Noruega, no Oceano Atlântico Norte, este pequeno arquipélago é composto por 18 ilhas vulcânicas esculpidas por glaciares moldadas por milhões de anos de vento implacável, chuva e poderosas correntes oceânicas. Cada canto destas ilhas parece desafiar os seus olhos, levando os visitantes a questionarem se aquilo que estão a ver é uma ilusão de ótica ou a maior obra-prima da natureza. Um dos exemplos mais famosos é o Lago Svagsvad, frequentemente chamado de o Lago Flutuante. A partir de um determinado miradouro, o lago parece estar suspenso centenas de metros acima do Oceano Atlântico, criando uma das ilusões de ótica mais impressionantes do mundo. Na realidade, o lago encontra-se apenas cerca de 30 metros acima do nível do mar, mas o ângulo único da falésia circundantes engana o olho humano, fazendo acreditar que o lago flutua no céu. Todos os anos, fotógrafos e viajantes de todo o mundo percorrem vários quilômetros a pé apenas para testemunhar esta incrível ilusão com os seus próprios olhos. Depois, a cascata de Múlafossur, talvez uma das cascatas mais icônicas da Europa. Ao contrário da maioria das cascatas que desaguam em rios ou lagos, Múlafossur cai diretamente de uma falésia íngreme para o rugidor Oceano Atlântico abaixo. A pequena aldeia de Gásadalo repousa tranquilamente ao seu lado, com casas coloridas rodeadas por montanhas dramáticas que se erguem quase na vertical a partir do mar. Nas manhãs de nevoeiro, toda a paisagem desaparece sob um manto de névoa, fazendo parecer que a cascata está a cair para outro mundo. Mas isso é apenas o começo. As Ilhas Faroé abrigam milhares de falésias marítimas, algumas elevando-se mais de 700 metros acima do oceano. Estar a esta altitude é, ao mesmo tempo, emocionante e humilde. Ao olhar para baixo, as ondas parecem minúsculas, mas seu estrondo ecoa incessantemente contra as falésias. Durante as tempestades, enormes ondulações vindas do Atlântico chocam contra as rochas com uma força impressionante, lançando gigantescas nuvens de água salgada para o alto. Uma das formações rochosas mais espetaculares é Dranganir, um par de imponentes pilares rochosos ligados por um arco natural de pedra. Visto de determinados ângulos, o arco enquadra perfeitamente o infinito Atlântico ao fundo, criando uma paisagem tão surreal que muitos visitantes a comparam a uma imagem criada por computador. No entanto, esta maravilha geológica permanece aqui há milhares de anos, moldada apenas pelo vento, pelas ondas e pelo tempo. Nas proximidades encontra-se Tindalmor, uma ilha dramática com 5 picos montanhosos extremamente afiados que emergem do mar como os dentes de um antigo dragão. Dependendo do clima, estes picos podem surgir perfeitamente nítidos sob um sol radiante ou desaparecer completamente atrás de espessas nuvens em poucos minutos. A rápida mudança do tempo faz com que a mesma paisagem possa parecer completamente diferente várias vezes ao longo de um único dia. Falando do clima, as Ilhas Faroé são famosas por oferecerem 4 estações numa única tarde. O sol pode dar lugar subitamente a uma chuva intensa, seguida pouco depois por nevoeiro cerrado, granizo, céu de um azul brilhante e arco-íris vibrantes que atravessam vales inteiros. Os habitantes locais costumam brincar dizendo que, se não gosta do tempo, basta esperar 5 minutos. Estas constantes mudanças criam efeitos de luz mágicos que fazem com que montanhas, falésias e cascatas pareçam quase vivas. As ilhas também estão repletas de inúmeras cascatas escondidas que surgem diretamente das encostas das montanhas após fortes chuvas. Algumas existem apenas durante algumas horas antes de desaparecerem novamente,
enquanto outras correm durante todo o ano, formando fitas prateadas que contrastam lindamente com a rocha vulcânica escura e a relva verde intensa. Muitas destas cascatas nem sequer têm nome oficial, simplesmente porque existem demasiadas para contar. Um dos aspectos mais fascinantes das Ilhas Faroé é a ausência de grandes florestas. Os fortes ventos do Atlântico impediram o crescimento natural da maioria das árvores durante séculos. Em vez disso, as ilhas estão quase totalmente cobertas por espessa relva verde, musgo e encostas montanhosas escarpadas. Isto cria uma paisagem diferente de quase qualquer outro lugar da Terra, onde as montanhas parecem suaves, aveludadas, apesar de serem formadas por dura rocha vulcânica. A costa é igualmente extraordinária. Grutas marinhas escondidas, fiordes estreitos, imponentes falésias de basalto e praias isoladas de areia negra permanecem praticamente intocadas pelo desenvolvimento moderno. Muitas delas só podem ser alcançadas de barco ou através de longos trilhos pedestres, proporcionando aos visitantes a sensação de estarem a descobrir lugares que muito poucas pessoas alguma vez viram. A vida selvagem acrescenta ainda mais encanto a este ambiente extraordinário. Todos os verões, milhões de aves marinhas chegam para nidificar ao longo das falésias, incluindo papagaios do mar, araus, fulmares e gaivotas tridáctilas. Observar milhares de aves a voarem através da névoa enquanto as ondas rebentam centenas de metros abaixo cria um espetáculo inesquecível que parece quase pré-histórico. Até o próprio oceano contribui para a beleza misteriosa das ilhas. Nos dias calmos, a água reflete as montanhas de forma tão perfeita que é difícil distinguir onde termina a terra e começa o céu. Durante as tempestades, porém, o mar transforma-se numa das forças mais poderosas da Europa, com ondas gigantescas que remodelam constantemente o litoral. Talvez a característica mais extraordinária das Ilhas Faroé seja a sensação de que tudo permanece intocado. Não existem enormes resorts a dominar a paisagem, nem autoestradas intermináveis a cortar as montanhas, e há muito pouca poluição luminosa. À noite, quando o céu está limpo, milhões de estrelas iluminam as ilhas. Durante o inverno, a aurora boreal surge ocasionalmente no horizonte, acrescentando mais uma camada de magia a uma paisagem já de si surreal. Para os viajantes que procuram destinos que parecem quase impossíveis de acreditar, as Ilhas Faroé oferecem uma vista deslumbrante atrás da outra. Cada falésia, cascata, montanha e vale escondido recorda aos visitantes que a natureza é capaz de criar ilusões muito mais extraordinárias do que qualquer coisa que os seres humanos possam imaginar. Não é de admirar que tantas pessoas regressem convencidas de que acabaram de visitar um dos últimos lugares verdadeiramente mágicos da Terra. E assim chegamos ao fim da nossa incrível viagem pelas Ilhas Faroé, um lugar onde as destemidas ovelhas superam a população humana, paisagens deslumbrantes parecem ilusões de ótica e a vida continua na extremidade do Atlântico Norte. Mas fica a verdadeira pergunta: será que conseguiria viver num dos lugares mais isolados, ao mesmo tempo mais bonitos do mundo? Deixe a sua resposta nos comentários abaixo. Se gostou de descobrir estes fatos inacreditáveis, não se esqueça de deixar o seu gosto, subscrever o canal e ativar o sino das notificações para nunca perder a nossa próxima aventura. Todas as semanas exploramos países escondidos, culturas misteriosas e os destinos mais fascinantes do mundo que a maioria dos viajantes nunca chega a conhecer. E acredite, o nosso próximo documentário poderá mudar completamente a forma como vê outro país que sempre pensou conhecer. Obrigado por assistir e até a próxima viagem inesquecível no Globe Discovery, documentário de viagens.